Pronto. Então, Moisés, a palavra está com você. Se puder fazer uma pequena apresentação sua, a gente agradece. Tá bom, muito obrigado. Agradeço também o convite, né, de estar aqui. Para mim é um prazer estar conversando. A pandemia tem esse lado positivo, né? Talvez, se a gente tivesse ainda no presencial, considerando a nossa distância geográfica, né? Eu estou em Porto Alegre aqui. É muito provável que a gente tivesse uma hesitação maior de fazer esse encontro, que a gente não tinha o hábito de usar esses meios virtuais que encurtam essas distâncias, né? E agora isso se tornou muito mais fácil, então é muito legal saber que do outro lado do Brasil tem uma galera também pesquisando coisas similares, se perguntando, estudando, investigando, né? Coisas similares às que eu trabalho, né? Então esses pontos de contato são muito bacanas. E também, considerando que vocês trabalham na área da literatura, é legal, né? Porque mais uma área aí que está interpelada por esses problemas todos, né? Além da filosofia, que eu considero ser a minha principal área, a antropologia, a comunicação, enfim, né? Várias áreas que a gente vê se movimentando em face disso. E aí também a literatura, acho que é fundamental essa interlocução. Eu sou professor, né? Sou professor da Universidade Luterana do Brasil, uma universidade privada, que tem campi em vários estados, mas a base fundamental é aqui no Rio Grande do Sul. Sou professor desde 2008, professor na UBRA desde 2009, e a minha formação inicial é em Direito, depois eu migrei para Filosofia no doutorado, tentei me assentar na filosofia, mas não foi possível, porque não há vagas para filosofia aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem poucas universidades federais enfim, abriram muitas vagas e as privadas não tem nem o curso de filosofia, então eu acabei sendo obrigado a voltar ao direito, né? E aí consegui uma chance de atuar no pós-graduação, mestrado e doutorado em educação, que seria um tanto quanto desagradável para mim, não fosse o fato de que a área de concentração é em estudos culturais, em educação, então estudos culturais aí abre bastante, né? E aí a gente pode trabalhar esses assuntos a partir desse eixo temático, né? Enfim, teórico, metodológico também dos estudos culturais, né? Então essa é a minha atividade formal, né? Atualmente, então, tô no PPG em Educação da UBRA e na graduação em Direito. Pesquiso esse assunto de virada ontológica e questão, digamos assim, impacto da catástrofe ecológica na nossa realidade aí sociopolítica, mais ou menos desde 2011, 2010, por aí. Quer dizer, ali pelo segundo ano de doutorado, eu entrei no doutorado em 2010. Meu doutorado foi em Derrida, e eu sempre tive uma coisa com o Derrida, que eu lia os textos do Derrida e depois eu lia o que se escrevia sobre Derrida, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, também aqui nos alguns países latino-americanos, argentinos, os colombianos e tal, escrevem bastante também sobre Derrida, mas nunca batia assim para mim uma sensação de que aquilo estava fazendo jus ao texto, né? Sempre tinha essa sensação de que faltava alguma coisa ali, e o meu objetivo da minha tese era encontrar esse algo que me incomodava, esse engate, esse gancho que faltava para abordar o Derrida de um jeito que eu achava que conseguia, enfim, né, dar uma potência diferente para a obra dele. E foi isso que eu me propus fazer na tese, e daí essa chave toda da virada ontológica ajudou bastante, né? Eu tentei aproximar, então, o Derrida do materialismo, né, filosófico, pegando essa chave dos novos materialismos dentro, né, desse espectro da virada especulativa,
e fazer uma espécie de uma leitura retroativa do Derrida a partir disso, recuperando toda a filosofia francesa do século XX, para tentar fugir um pouco dessa chave que eu diria pós-modernista, especificamente, não simplesmente pós-modernista como o que não é moderno, mas pós-modernista com certas características, né, do pós-modernismo, como o predomínio da filosofia da linguagem, epistemologia como filosofia primeira, um certo ceticismo em relação à ciência e coisas do gênero, né? Aí tentei fazer uma leitura um pouco diferente do Derrida. E aí, depois da tese, enchi o saco do Derrida, passei acho que uns 2 anos sem ler nada do Derrida, porque não aguentava mais, mergulhei nos textos desse desgraçado durante aí 4 anos, quase morri decifrando tudo que sei lá, né, uma quantidade imensa de livros dele. E aí comecei então a fazer esse apanhado que ganhou uma forma assim, mais estruturada nesse texto que eu mandei para vocês. Ontem mesmo eu estava me lembrando que em 2017 eu dei uma palestra sobre esses 4 mundos e era bem diferente a palestra e como ela foi, né, ganhando forma e até atingir esse resultado final, que não é final, porque agora eu estou escrevendo um livro em que eu pretendo esticar esses 4 quadrantes, dando um mapeamento geral, né, mais detalhado de cada um deles em relação a esse esboço que eu fiz, digamos assim, de uma maneira mais curta, né, nesse texto mais curto. E em relação ao trânsito, para terminar, é um canal que eu criei, um projeto que eu sempre tive a ideia de que fosse um projeto coletivo, que pudesse dar uma aproximada entre o discurso assim que se dá no interior das universidades, da academia, esse discurso teoricamente mais sofisticado, com as questões políticas, né, do chão da rua ali, que estão aí para todo mundo e tal, né, mais conjunturais. Como é que a gente... É uma coisa que eu sempre propus fazer no meu trabalho, né, eu tenho assim essa coisa muito ativista no meu trabalho, de tentar colocar essas ideias que eu leio nos livros para ler a política que está rolando agora, né? Então, a ideia do canal era fazer isso, assim, dar um pouco mais de complexidade, né? A gente tem muitos canais que têm uma função absolutamente meritória e necessária de divulgação, assim, né? De até uma certa simplificação das ideias para que elas atinjam mais pessoas. E eu me propus fazer um pouco o inverso, né? Como é que eu posso atingir mais pessoas complexificando aquilo que elas têm já numa versão simplificada, né? Então, assim, não é um objetivo de ser um canal mega top, esses com, sei lá, sabe, 500 mil subscritores, não tem essa ideia, nunca vai ser, mas a ideia é de perturbar um pouco as pessoas que estão insatisfeitas com essas definições mais, digamos assim, mais fechadas, né, mais simplificadas dos conceitos que acabam circulando, sobretudo no YouTube, né? É isso, já estendi demais aqui. Joia, obrigado, Moisés. Falando assim, só um pouquinho do grupo para você saber a respeito aqui dessa encrenca, né? Bom, a ideia do grupo, ela já tinha algum tempo e o que aconteceu, eu acho que a pandemia deu um empurrão, né? Porque eu vim adiando um pouco a ideia de, com outras pessoas, pensar e criar um grupo de pesquisa, mas que não ficasse engessado ali na universidade, que a universidade pudesse ser um mero apoio, né? E só que me incomodava um pouco a ideia de que seria difícil, como você falou, de convencer as pessoas, né, que moram em diferentes lugares e que eu conheci, né, ao longo da trajetória, que outras pessoas também conheceram aqui do grupo ao longo da trajetória, de convidar essas pessoas para participar. Antes da pandemia, isso acho que não colava muito, né? Você chegar para uma pessoa, para um amigo, para um colega, e aqui tem gente, né, de vários lugares, de Fortaleza, Salvador, São Paulo, né? Enfim, ficava complicado você fazer esse convite e a pessoa topar, né? E aí, com a pandemia,
acho que o grupo teve esse empurrão, né? E ele nasceu já assim nesse formato de plataforma que, como você coloca, acho que bem no, no artigo, tem essa chave de Pharmacon, né? Assim, de ser tanto ruim e bom ao mesmo tempo, né? Assim, sem esse tipo de plataforma, certamente o grupo ele teria uma outra cara, ou ainda nem teria nascido, não sei. E o fato é que nasceu e a gente vem trilhando de alguma maneira e dialogando, eu acho que bem de perto, né? Junto aí também com literatura e cinema, mas vem acompanhando, principalmente nesse primeiro momento, bem de perto algumas discussões que você fez no canal, ou que você vem fazendo, né? A gente vem para uma rota paralela. Então, o grupo é de pessoas de diferentes áreas também, de pessoas, inclusive, que não estão propriamente vinculadas à academia, à universidade. Então, tem gente aqui que é da literatura, tem gente que está em pós-graduação, pessoas que saíram há algum tempo da graduação. Então, é bem heterogêneo, eu diria. E eu queria começar, assim, fazendo uma primeira pergunta, né? Uma curiosidade você já respondeu, que era se você tinha vontade de expandir o texto, né? Porque me parece, eu fiquei com essa vontade de ler mais, né? No sentido de ver, principalmente, a parte final, que é quando você desenvolve algumas combinações, se você tinha pensado em expandir. Então, essa curiosidade você já matou. E eu vou começar com uma pergunta e depois abrir para todo mundo, né? Quando você fala no texto do cenário de exterminismo, que você comenta sobre ele, você comenta a respeito de um imaginário supremacista, que eu já li um texto seu, que eu não sei se foi no UOL, né, algo como Entendendo Bolsonaro, não me lembro se foi ali, mas eu li em algum momento, que você, assim, traçou um perfil que, para mim, na época que eu li, foi bem assustador mesmo, né, mas, ao mesmo tempo, também uma hipótese persuasiva, né, assim, de um período, de um perfil mesmo, de uma lei do mais forte, né. E a minha pergunta para você seriam duas sobre esse imaginário supremacista. Seria se você poderia traçar assim algumas aproximações e distanciamentos entre Estados Unidos e Brasil nisso, sobre o que haveria assim de especificidade, né, aqui no caso brasileiro, sobre esse supremacismo. E se você, no seu trabalho, já fez algum tipo de genealogia sobre esse supremacismo brasileiro, né? De como isso se transmitiu para cá, se foi via USA ou não, né? Se foi por um canal de militarização, se foi por uma outra via, se você fez algum trabalho de genealogia, de onde isso vem, né? Então, eu queria abrir com essa pergunta, que é um cenário bem sombrio, um dos, né, que você apresenta, do exterminismo, e colocando essa pergunta para você. Sim. Bom, o livro eu estruturei cada quadrante da seguinte maneira, né? Ele é dividido em três eixos, digamos assim, né? Um eixo que é um eixo conjuntural, né? Um eixo que é um eixo como é que eu chamei? Agora eu já me esqueci a palavra que eu usei, mas é algo tipo geohistórico, e um eixo que é o eixo que eu chamo de mitofísico, né? Brincando com metafísico, mas com a ideia de que só tem mitos, não metafísicas, né? Ou que as metafísicas são mitofísicas, né? No sentido que o Viveiros e a Débora dão para essas palavras no livro aquele do A Mundo por Vir, que foi uma das principais influências, está sendo, né? Uma das principais influências da minha escrita, e foi também para esse artigo. Então, eu não tenho
uma genealogia. Eu fiz do presente para o futuro, não do passado, né? Embora a genealogia a gente saiba que questione toda essa dimensão de linearidade, continuidade, né, e todas essas questões, eu não fiz uma espécie de recuperação histórica. Eu parti de onde eu acho que são os pontos imagináveis dos quais esse futuro pode se tendencialmente se realizar, né? Então eu diria que eu não tenho assim muito claramente uma genealogia. A relação com os Estados Unidos então se daria nessa aliança, né, de um certo imaginário, esse imaginário Trump-Bolsonaro, né, essa aliança Trump-Bolsonaro, cujo principal elemento para mim é o elemento do racismo, né? Acho que é o elemento, e daí para o supremacismo, né? É o elemento que vai configurar, que vai diferenciar de certa maneira, e isso é uma coisa que vai ter alguma polêmica, imagino, que é diferenciar, por exemplo, o que é o aceleracionismo ou o que é o liberalismo do que é o fascismo e exterminismo. Né? Como que eles podem fazer alianças e estão em aliança, né? E podem desenvolver uma aliança futurista, mas que tem alguns elementos estruturais que são diferentes, né? E aí eu tive a intenção de diferenciar. A maioria não, mas boa parte das perspectivas mais radicais tendem a juntar e não diferenciar, né? Tendem a mostrar uma espécie de unidade congênita, né, do racismo e do liberalismo, ou do supremacismo e do capitalismo, e assim por diante, né? Por exemplo, se a gente pegar a noção de necropolítica do Mbembe, é um híbrido que mescla elementos do neoliberalismo com elementos dessa política para a morte, né, cuja base é o racismo. E eu dei uma separada, né? Eu achei útil fazer essas distinções analíticas. Eu acho que é interessante fazer um mapeamento que pegue pequenas diferenças também. Mas a questão central aqui seria que nesse quadrante do aceleracionismo, que também está ligado ao neoliberalismo progressista e tende então essa aceleração, tu tem uma espécie de disputa meritocrática, digamos assim. A gente sabe que a ideia de meritocracia é uma ideia, né, ingênua, enfim, já foi desconstruída por centenas de milhares de filósofos, cientistas sociais e tal, mas não é porque uma ideia é falsa que ela não produz efeitos na realidade, né? O próprio racismo é um exemplo disso, né? Todo mundo sabe que o racismo não tem fundamento algum e, no entanto, ele continua operando aí na realidade social, né? Mesma coisa a meritocracia, né? Então, existiria uma espécie de ideia regulativa meritocrática nesse quadrante neoliberal progressista tendente ao aceleracionismo, enquanto que no quadrante supremacista, no quadrante exterminista, existiria uma espécie de hierarquia humana, né, que dividiria entre os aptos, os fortes, e os dispensáveis, matáveis, né? E me parece que é esse o eixo comum entre Brasil e Estados Unidos, mas enfim, todos esses universos supremacistas, que é o fato de transformar uma parcela da população, se não uma maior parte, em vida matável, né, em seres hierarquicamente inferiores, portanto, possivelmente extermináveis. E aí a gente tem uma certa arquitetura da plantation, né? Depois eu vou trabalhar isso no livro, né? Tem aquela noção da Donna Haraway, ou melhor, que não é exatamente da Donna Haraway, mas a Donna Haraway traz para o livro dela, né? Do plantation seno, né? Como assim esse universo monocultural, hierárquico, né? Colonial, como modelo em contraponto ao capitaloceno, antropoceno e tuluceno, né? Depois eu faço uma relação entre esses universos também. Então seria essa articulação, né? Supremacismo, racismo,
hierarquia, plantation seno, seria essa ponte, né? E aí, claro, o Brasil e os Estados Unidos tiveram a escravidão, então, obviamente, né, são países que se conectam muito com essa dimensão, né? Eu acho que Brasil e Estados Unidos é fácil de comparar, mais difícil é pegar as pontes com o fascismo atual europeu, né? Como é que funciona e tal, mas igual cairia na questão migratória, então é um pouco diferente, mas é a mesma arquitetura, né, de pensamento. Seria mais ou menos, não sei se eu te respondi, mas seria mais ou menos por aí, né? Obrigado. E aí, gente, quem mais? Quem quer fazer uma pergunta para o Moisés? Se não, eu vou. Eu tenho umas engatilhadas, Vai lá, mas se Amsterdã. quiser adiantar, porque de repente já até responde. Não, vai lá, vai você, vai você. Tá. Boa tarde, prazer, Moisés. Boa tarde, gente, também. Assim, eu fiquei com uma certa pendência, né, depois do nosso último encontro, que a gente chegou nessa encruzilhada, né, como o Márcio tá falando. No final das contas, será se tudo se resumiria a esse binômio excludente, né, aceleração ou decrescimento, ou aceleração ou freio, não sei como a gente preferiria chamar, né? Mas com a leitura do seu texto, Moisés, me veio também à mente o seguinte: será que não teria uma. Não gosto de usar essa expressão de terceira via, mas não terceira via no sentido de um terceiro caminho, ou uma terceira atitude em relação a essas duas, mas se seria realmente necessário uma relação de exclusão mútua, né, entre aceleração e decrescimento. Se não haveria nesse sentido, eu estou tentando sintetizar a pergunta, uma estratégia viável que se configurasse numa mescla das duas coisas, né? Por exemplo, eu penso, não sei, agora não estou lembrado se foi no teu texto que eu li, que, por exemplo, todo esse contexto de encontros online, de comunicação, que o isolamento meio que nos força, né? Ele tem comprovadamente produzido alguns impactos no que diz respeito, por exemplo, à emissão de carbono de, sei lá, queimas de combustíveis, né? Para viagens, para deslocamentos humanos e até de cargas também, né? Em termos comerciais, em muitos casos. E aí, a instigação que isso me deixa será que não haveria, na verdade, acelerações que dependem de certos decrescimentos, né, ou até que possibilitam certos decrescimentos, né? A gente tem acompanhado um pouco essas movimentações de algumas vindas de partidos institucionais, outras de movimentos sociais mais enraizados popularmente, tanto aqui mesmo na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, isso tem acontecido, de pessoas propondo agendas diferentes, né? Que atitudes tomar, que transformações mais radicais e a curto e médio prazo seriam necessárias, tanto no sentido da crise climática, né, que já vem sendo discutido com mais premência, mas agora com essa nova urgência de evitar ou de se preparar para as pandemias que vêm, né, para os próximos vírus que devemos enfrentar aí nessa realidade cada vez mais a flor da pele, né, que é a enfim, do contágio, do isolamento, etc. Sim. E aí, as propostas que vão muito no sentido, precisamos acelerar tais coisas, né, trazendo um pouco para a linguagem do que a gente tem discutido no grupo, e precisamos frear outras, né? Será que não haveria um equacionamento possível entre elas, no sentido de que não há uma defesa pura e simples, né, integral, excludente da aceleração, que possa deixar de lado a necessidade de decrescer em outras coisas, né? Ou, trocando em miúdos, que a gente precisa
ir mais devagar em algumas para que possamos ir mais rápido em outras, né? Ou vice-versa. Uma pergunta seria, como é que você vê a possibilidade desse equacionamento? E a segunda eu deixo para depois, vamos ver se aparece mais coisas aí, para a gente não tá deslocando tanto o assunto. Valeu. Tá. Esses tempos até participei de uma banca na UFRJ de qualificação que o mestrando ele estava usando a ideia dos dois pedais, né, para falar disso que estava falando, né, frear, acelerar, né, a teoria dos dois pedais. Então, eu acho que é bem importante esse ponto que tu levantou, né? Eu acho que esse ponto é bem, assim, é sempre uma oportunidade de desfazer um mal entendido, né? Eu até ressaltei isso no texto, mas eu acho que isso precisa ser um pouco mais desenvolvido para deixar mais claro qual é a questão. Que, assim, a gente usa essas imagens, né, poderia ser dos objetores do crescimento, da Isabelle Stangers, poderia ser do decrescimento, então, também, né, de Latouche e outros, poderia ser do convivialismo, né, como você está falando agora, também tem os que falam de ralentamento, né, mas Stangers acho que usa também essa expressão, do ralentamento. E o que eu estava pensando hoje é que até está rolando um evento simultâneo que a gente está discutindo sobre cosmopolíticas e a gente estava debatendo isso lá, é que a ideia do decrescimento ou do ralentamento, né, quer dizer, a diminuição da velocidade ou a diminuição da escala, né, estão ligados a ritmos, né, ao ritmo acelerado ou ritmo lento, ou está ligado à escala, né? Quer dizer, crescer mais, crescer menos. Mas, a rigor, a questão central para essas posições não é tanto não é tanto escala e nem ritmo. A questão central é que continuar acelerando estar, de certa forma, preso um certo modo de existência que coloca a aceleração abstrata como seu próprio telos, né? Como sua própria finalidade abstrata, né? Abstrata porque, a rigor, ela não pensa ela externaliza o mundo real, né? É como aquela coisa que a gente vê, às vezes, assim, os debates econômicos acontecerem e são baseados em mundo hipotético, né? Em que todo mundo é racional, autointeressado, maximiza as utilidades, a natureza externa, né? Então, eu considero que essa perspectiva de decrescer ou ralentar, né, tem mais a ver com uma política da atenção do que propriamente com escala ou propriamente com ritmo, né? Em que sentido da atenção? No sentido de que esse sujeito acelerado ele está tão confinado no seu próprio modo de existência, na sua própria forma, né, autocentrada de pensar, né, sua forma narcísica de pensar, que é como se ele não prestasse atenção nas diferenças ao redor. É como aquela coisa assim, né? A Verônica Stigler uma vez tinha um conto que ela falava, né? Como os índios eram legais, né? Pena que todos morreram, né? Que ela teria escutado alguém falar isso, ela transformou isso num mini conto, né? Então, assim, a pessoa não está prestando atenção que ainda existem índios, né? Obviamente. Ou a pessoa não está prestando atenção que o que ela considera uma forma inteligente, né? Inteligência artificial, fantástica, milagrosa e tal. Existem aí, no que a gente chama de natureza, múltiplas formas inteligentes, né? Produzidas pela deriva contingente, né? Dos encontros e desencontros até produzir o seu arranjo final, né? Hoje eu estava vendo a Vandana Shiva falar, né? Da
de a possibilidade de uma outra, por exemplo, uma outra agricultura, uma outra produção alimentar em que a produção é cíclica e nós observamos como a natureza vai... natureza sem aqui qualquer tipo de essencialismo, tá? Natureza é simplesmente a configuração com que as espécies foram se... o ecossistema foi se montando. Como ela produz esses ciclos e se a gente pode fazer uma espécie de biomímica, né? Para reproduzir esses ciclos, para diminuir a intensidade do nosso impacto, né, nessa agricultura industrial, monocultural, né, que predomina, por exemplo, no Brasil hoje em dia, né, que é um projeto do Estado brasileiro. Então, eu acho que não se trata tanto de discutir se é o lento ou rápido, né? A gente quer, sabe, eliminar o racismo rapidamente, a gente quer eliminar o machismo rapidamente, né? A gente quer distribuir distribuir os recursos, né? Fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida rapidamente, né? Então, para isso dá para ser acelerado, né? O decrescimento não tem a ver com primitivismo, né? Normalmente as pessoas que acusam o decrescimento de primitivismo é porque são contrárias a ele, é uma caricatura. É como dizer que o comunismo come criancinha, entendeu? É uma caricatura bastante equivocada e tal do que o decrescimento coloca. Não é essa a questão é prestar atenção nas formas que já existem e que são outras em relação à nossa forma, né, racional, capitalística, né, de articular as relações sociais, econômicas, culturais e assim por diante. Prestar atenção nessas outras formas e perceber que nessa multiplicidade vertiginosa de modelos, né, existem muitas outras possibilidades, muitas outras alternativas que não simplesmente a reprodução. E aí o aceleracionismo aparece como um antagonista, porque o aceleracionismo ele diz basicamente só tem um caminho, que é intensificar, né? Que é intensificar o nosso modo de viventes, né? Que é intensificar o nosso modo de vida, que é continuar o processo de desterritorialização e destruição até o ponto em que vai se alcançar, a partir dessa espécie de terra arrasada, a possibilidade de um novo emergir, né? Então, eu acho que é nesse sentido, sabe? De que essa imanência reivindicada pelo aceleracionismo, né? Essa ideia de é preciso aprofundar por dentro, né? É uma espécie de uma dificuldade de prestar atenção nas outras coisas que já existem, né? Nas outras ontologias, nos outros modos de existência, nas outras formas de vida, nos outros, né, que existem, já estão aí, né? E a ideia de decrescer é um pouco a ideia de interromper essa intensificação da aceleração. E a ideia de ralentar é a ideia de diminuir um pouco o ritmo para conseguir prestar atenção em coisas que a gente não está prestando atenção. Eu acho que é mais por aí, sabe? Eu acho por isso que eu coloco essa ideia de decrescimento, de ralentamento, próxima dessa multiplicidade ontológica em contraponto ao projeto moderno, né? Em contraponto à ideia de ainda realizar esse projeto moderno que não se realizou, né? Por várias vias, sobretudo pela via tecnológica, realizar o projeto moderno, né? Então, é mais nesse sentido, sabe? É uma polaridade que não é só uma polaridade acelera, diminui, né? É mais do que isso e parece que está em jogo. Quem mais, gente? Tá, então vou fazer uma aqui, certo? Tá. Você falou, Moisés, na Haraway, né, que foi uma autora que a gente passou por ela esse ano também, não no trabalho mais recente, né, do Ficando com o Problema, ou Ficar com o Problema, mas no famoso, né, e mais antigo Manifesto Ciborgue, né, em que a gente fez essa leitura. E tem uma
uma parte do seu texto que é bem, assim, provocativa, e você já sinalizou isso agora, quando você estava respondendo ao Amsterdã, que você diz assim, né, que mais ou menos assim, que a pior caracterização do anarco-indigenismo seria o anarco-primitivismo, né? Você coloca isso, dá essa chamada, e você reforçou isso agora, né? Que seria uma visão caricata, né? E até mesmo a gente pode dizer uma visão prepotente, talvez, né? E um pouco até boçal, assim, né? Caracterizar simplesmente dessa maneira. Mas uma coisa que a gente ficou também, assim, como pergunta dessa trajetória de pesquisa, estudo que a gente vem fazendo, é se a Haraway você entende ela como uma dessas autoras, uma dessas figuras que consegue, assim, de alguma maneira, fazer uma articulação entre tecnologia e aterrado, por assim dizer, e ela, me parece, toca, assim, nos assuntos também sem medo, né, sem cair, assim, num anarco-primitivismo. Ela toca nos assuntos, assim, bem polêmicos e pouco debatidos no campo da esquerda, como até mesmo, assim, controle de populações, né, que é uma coisa que é um tema, assim, diabólico, né, ninguém fala disso, né, e ela, naquela fórmula dela, aquela brincadeira, né, make kings and not babies, né, faça parentesco e não bebês, né, de uma maneira a abrir os nossos olhos para outras possibilidades de estabelecer relações com isso que você já falou, com as coisas que já existem aí, né, que já estão aí, né, com outras espécies, inclusive, né, com outros seres não humanos, e, enfim, né, ela um pouco tenta, até onde eu entendi, abrir a nossa cabeça para a possibilidade das relações de parentesco, sair um pouco da ideia apenas de ter filhos, né? E você acha, você lê ela ou sente que ela consegue, é uma das autoras que é interessante, porque ela consegue, e eu trouxe aqui a questão do Manifesto Ciborgue, porque me parece que sempre foi uma autora muito interessada em tecnologia, né? Ela chega a falar que quando ela, hoje em dia, né, eu li uma entrevista recente, quando ela fala de ciborgue, ela não está pensando em nada brilhante, limpinho, nem nada disso, né? Mas também naquele processo, vamos dizer assim, grande processo de compostagem, né? Inclusive das máquinas, de tudo. Você acha que ela abre os nossos olhos para essas diferentes temporalidades que o aceleracionismo, qualquer que seja, acaba apagando um pouco? Eu acho a Haraway, eu acho uma autora muito interessante mesmo por ter feito essa passagem, né? Porque por um lado ela é uma das principais inspirações desse novo, melhor, digamos assim, dessa filosofia cyberpunk do aceleracionismo, né? Assim, com essa coisa de que o ciborgue é o revolucionário, né? Então nós vamos defender o híbrido e não o puro, né? Portanto, humano-máquina, e não o humano que se livra da máquina, que desafia a máquina, que purifica da máquina. Ela abre todo esse. É uma das que abre, né? Deleuze e Guattari também abriram, entre outros, né? Cibernética, né? Abre esse campo, mas ela faz uma migração muito clara a partir de um determinado momento. Para esse outro lugar que ela ocupa agora no Stay of the Trouble, né? Por exemplo, né, a Haraway, ela assinou o manifesto xenofeminista, né, que vocês devem saber pela Darlise, que é o manifesto aceleracionismo feminista. Mas ela, em seguida, meio que, não vou dizer que ela se arrependeu de ter assinado, porque não foi isso que ela falou, mas assim, ela disse, assinei, mas não é isso que isso não me interessa.
Assim, né? Assinei, mas não estou interessada nesse tipo de teorização que está se desenvolvendo nesse grupo, né? O que está me interessando agora não é pensar como a tecnologia vai desfazer o gênero, e sim como os povos indígenas articulam o problema do antropoceno, né? Então, assim, ela... E aí, nessa transição, é uma transição muito interessante, né? Porque tudo isso já dá para ler no Manifesto Ciborgue, mas, assim, a gente tem um certo imaginário que associa tecnologia, razão, número, progresso, né? Todos esses elementos, robô, né? Ciborgue, como se sempre quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em, sei lá, HAL 9000, né? A gente pensa em, sei lá, em Matrix, né? A gente pensa nessas coisas, dessas máquinas inteligentes, né? Como se houvesse uma espécie de um fio condutor, né? De uma certa filosofia da história, da razão e do progresso, em que a capacidade intelectual do humano que desperta a partir da separação com o mito e vai e deságua então na filosofia racionalista para depois desaguar na ciência, que é aplicada pela técnica, e essa capacidade fosse também produzindo uma certa saída do corpo humano para um outro suporte em que essa capacidade iria se livrar dos seus constraints de finitude, né? Iria se livrar dos seus indesejáveis limites de finitude, né? Por isso que eu gosto do Enea Romandini também, né? Quando ele fala lá no texto se chama Comunidade dos Espectros, né? O primeiro volume, que ele fala que o projeto transhumanista, né? Que é esse projeto que vai para essa ideia, então, de que a mente tem que se livrar do corpo, né? Porque, quer dizer, o ciborgue é pouco, né? Porque o ciborgue é híbrido. A gente tem que fazer o upload da mente em outro lugar onde a gente se livra do problema da finitude. Na verdade, é uma materialização do projeto platônico cristão, né? Da alma que alcança a eternidade, né? E a pureza das ideias, livre da sujeira da carne, né? De todas essas coisas da finitude, da morte, né? De todas essas coisas que atrapalham esse projeto, sei lá, como é que eu vou chamar, né? Esse projeto escatológico, né? Da libertação do espírito da carne. E eu acho que a dona Haraway, ela faz o trajeto inverso, né? Ela começa quebrando o humanismo, como é que eu vou dizer? Aquele humanismo vulgar, tecnófobo, né? Muito comum na bioética, por exemplo, né? De que tem que preservar o humano, o que o humano faz, não, as máquinas não fazem, né? Tem algo que é propriamente humano, não, né? Tá tudo misturado, nós somos híbridos desde sempre, nunca houve esse humano, né? Até vejo uma ressonância do Derrida nesse texto da Haraway, né? Farmácia de Platão ali vai muito por aí, né? Parece que tem uma certa ausência, uma ausência estranha nesse texto da Haraway, né? Parece que tem ali a crítica da escrita, da concepção platônica de escrita que o Derrida sustenta, né? Mas aí ela larga isso de mão e vai para essa direção de pensar o que já está aí fabricado, por isso que a gente chama de natureza, e essa palavra natureza é horrível, né? Ela atrapalha tudo, essa palavra natureza, né? Porque é uma palavra que só tem ou um sentido romântico, que é muito ruim, ou um sentido mecanicista, que é pior ainda, né? Então, assim, as duas ressonâncias da natureza são muito ruins, mas o que ela vai tentar buscar é uma espécie de a tecnologia imanente à natureza, né? Não a tecnologia como esse artifício, que é uma projeção das capacidades calculatórias, racionais, técnicas, humanas sobre objetos, em relação à configuração que esses objetos têm quando chegam aos humanos, que é o que a gente chama de naturais, como se fossem dados, sendo que uma coisa não tem a ver com a outra, né?
natural não é a mesma coisa que dado, né? Disso se faz, então, o artifício humano, né? E a dona Haraway vai sair dessa ideia de tecnologia para pensar a tecnologia das teias de aranha, tecnologia dos tentáculos, né, dos polvos, a tecnologia das florestas, né? Quer dizer, como esses arranjos não humanos, eles também são tecnológicos, na verdade, eles são de uma tecnologia muito fina, que é nosso antropocentrismo inibe, né? O antropocentrismo com o etnocentrismo supremo, né? Se a gente critica a nossa cegueira em relação a perspectivas afrocêntricas ou perspectivas ameríndias de outras ontologias e outras metafísicas em relação a supostamente a única metafísica que existiria, né? Verdadeira, que seria a metafísica greco-cristã moderna, né? Se a gente consegue fazer essa crítica como uma crítica do etnocentrismo, o antropocentrismo seria o etnocentrismo elevado ao nível das espécies, né? Daí, então, ela vai trabalhar com essa ideia de multiespécies como uma espécie de um contraponto a isso, né? Então, eu acho que a Haraway, quando ela abre essa janela, né, de a gente pensar a Terra, a Terrápolis, né, que ela fala, né, usando a palavra em português, inclusive, né, português não, acho que é em latim, não sei, mas usando a palavra Terra e não Earth, né, a Terrápolis, como essa coisa que produz as suas relações no humus, né, do humano, do humus, do barro, e não o humano abstrato, né, do espírito. Ela vai abrir toda uma outra imaginação futurista, né, que tem muito pouco a ver com a imaginação cyberpunk, né, tecnofílica, desse universo hiperindustrial, né, onde a própria natureza, como Blade Runner, em que a nave flutua, flana, né, e a gente só vê grandes edifícios, né, outdoors, animados, esse tipo de coisa, né, uma grande corporação que arquiva os nossos espíritos em HDs, em nuvens, né, e assim por diante. Em contraponto a isso, vai imaginar um futuro, né, híbrido de articulação entre espécies de diferentes ontologias convivendo ao mesmo tempo, né, articulações com a Terra. Então, acho que ela dá esse salto, né, desse lugar mais tradicional de visão de futurismo, né, que eu considero ser... Não sei se vocês conhecem o livro do Benjamin Noyes, né, que se chama Malign Velocities, né, velocidades malignas, né, que é porque o Noyes é que criou o termo aceleracionismo, né. Ele criou como uma ferramenta crítica, né, para criticar o Deleuze-Guattari, Latour, Tony Negri, né, e outros que seriam afirmacionistas em demasia, né, e aí ele chama isso de aceleracionismo. E aí depois é que os caras lá, o Cernacek e o Williams, vão então dizer, não, mas isso que o Noyes critica, nós queremos isso para nós aqui, nós somos aceleracionistas mesmo, né. E aí o Noyes escreve um livro em resposta a isso, né, que se chama esse Velocidades Malignas, em que ele faz uma arqueologia, ou até uma genealogia, se quiser, do aceleracionismo a partir dos futurismos, né? E aí vai ler todas as ressonâncias fascistas que esse futuro, fascistas e patriarcais, né, que esse futuro aceleracionista projeta, né, assim, de uma ideia de poder, velocidade, né, a afinidade com o imaginário eurocêntrico, né, tudo isso estaria subentendido nesse futurismo, né, lembrando o futurismo italiano, inclusive, né, como figura aí. E eu acho que a Haraway ela vai muito no sentido de pensar um outro futurismo, né, um futurismo do barro, né? O futurismo da terra, um futurismo em que a gente vence esse preconceito
de que o espírito é o que produz o futuro, e o futuro é da indústria para frente, né? Não tem nada fora do mundo industrial. O mundo industrial vai chegar a todos os lugares, né? Então acho que a Harry, ela nos... Não sei se eu te respondi, Márcio, na verdade, pensando agora, né? Mas eu acho que ela é uma autora muito, para mim, é uma autora muito central, assim, né? Ela, Ursula Le Guin, enfim, tem outras aí que enfim, funcionam, eu acho, de uma maneira bem ilustrativa para pensar esse quarto quadrante aí, o que seria o futuro. A Donna Haraway seria uma delas. Quem mais, gente? Estamos chegando na meia hora final, hein? Perguntar agora ou não se calar para sempre, porque sempre dá para enviar a pergunta depois. Mas eu tenho uma pergunta, mas tá meio bagunçada. Tá. Essas são as melhores perguntas. Não sei não, viu? Não seja tão otimista. Assim, eu vou tentar explicar um pouco o cenário que eu estava aqui pensando, e aí eu não vou falar especificamente ou necessariamente só do teu texto, e parabéns pelo texto, eu gostei muito, Moisés. Eu apresentei, a Priscila, que chegou aqui, ela apresentou uma parte do A Mundo por Vir, e aí eu apresentei o restante do livro também já, e esse livro me impactou muito, assim, eu gostei bastante. Mas, assim, eu queria trazer uns termos e umas coisas que tem no livro e que ressoam também no teu texto, que é em relação, assim, eu peguei umas palavras que você cita, então, pensando em cenário de política e Brasil, assim, se você quiser expandir para um outro nível comparativo, tá no teu gosto aí. Mas, assim, pensando em esquerda humanista, né, e aí pensando numa coisa que o Viveiros e a Débora trazem de eu não me lembro se do Oswald, de um messianismo, quando eles criticam o marxismo, eles fazem essa crítica que eu achei, eles têm um tom de ironia no livro que é realmente muito gostoso de ler, né? Eles têm um certo tom de uma brincadeira muito bem feita. E pensando na questão da nomenclatura que você traz no texto, quando o Podemos se afasta, né, das nomenclaturas e não vamos ser mais essa coisa esquerda, e aí você traz também a nova esquerda para se diferenciar na Inglaterra da esquerda dos anos 70. Pensando nessas questões e pensando no desenvolvimentismo que a gente vê em projetos políticos dentro do país, inclusive não só de PT, mas assim, você pode pensar no Ciro Gomes, por exemplo, no cenário mais, né, para 2022, por exemplo, vamos supor. E aí eu estava pensando aqui, o Manifesto Aceleracionista, eles criticam muito o que eles chamam das folk politics, né, que seria a micropolítica que você também traz no teu texto. E me parece que o Viveiros e a Débora, ao contrário, eles falam e eles citam e trazem exemplos de, por exemplo, circulação de sementes numa pequena agricultura em termos de escala, mas numa agricultura muito mais múltipla, muito mais rica, né? Do aeroporto que os franceses conseguiram barrar lá, eu não me lembro mais o que, mas eles conseguem uma estrada, que eu acho que tem toda uma confusão que eles explicam, né? E aí, pensando nessas coisas, como é que a gente pode pensar na nomenclatura esquerda hoje para agregar o que eu chamaria, eu escrevi aqui, mas eu chamaria assim, de pessoas abertas à ideia de continuidade da vida, né? Como é que a gente agrega os porosos, né? Aqueles que estão entendendo a urgência, né? De pensar um mundo que talvez não exista mais, e aí é muito legal porque o Viveiros e a Débora, eles destrincham isso antropologicamente de uma forma espetacular, o livro, né? E como é que a gente consegue, pensando em projeto, em política de agora, no país que a gente está, com todas as problemáticas, que de um lado você tem quem nega, de outro você tem os desenvolvimentistas, seja de esquerda, seja, né, de projetos mais à direita. Como é que a gente agrega, né, aqueles que eu diria porosos à ideia de continuidade da vida? Eu vou falar aquela frase infame, né, de que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, enfim, é infame dar essa resposta, mas eu acho que é a grande questão, né? Eu acho que a primeira coisa é um pouco reconhecer a diferença, né? Porque eu acho que pensando no Brasil mesmo, né? Pensando no Brasil e pensando
Eu fui uma pessoa que, né, estou há bastante tempo próximo aí das ideias e até da pessoa da Débora e do Viveiros, né, e toda essa galera que está ali ao redor, e desde 2011, 12, por ali, a gente está nessa disputa, né, e uma das questões é justamente a invisibilização, ou se quiser o silenciamento, dessa esquerda ecológica, digamos assim, né, dessa esquerda que pensa que o mundo, de certa maneira, já acabou, pelo menos o mundo do capitalismo, né, e do desenvolvimento, o mundo industrial já acabou, e se trata de pensar em projetos, né, regenerativos, sei lá, decrescimentistas, como se queira, né, de envolvimento intensivo, de devir índio, né, sei lá, como se queira chamar, né, esses projetos. Mas essa esquerda, enfim, né, também já tem uma disputa se é esquerda ou não, ela não é nem considerada no debate, né? Ela é como se ela simplesmente não existisse. Ela imediatamente existe uma reivindicação da falsa e da verdadeira esquerda e a gente fica subsumido, né, na grande esquerda, né? Grande em todos os sentidos, né? Tanto no sentido do projeto do Brasil grande, quanto no sentido de que ela é majoritária, né? Que é essa esquerda desenvolvimentista que tu te referiu, né? De que o Brasil precisa de um projeto industrial que possibilite dar um salto de crescimento e, a partir disso, se transforme numa das grandes potências mundiais de uma maneira que possa... Aí tem disputas, né? Possa ser um dos BRICS, ou possa, quem sabe, ser uma das frentes de uma grande revolução socialista mundial e tal, como se queira pensar isso, né? Mas há, digamos assim, uma clara hegemonia, né, dessa esquerda desenvolvimentista que coloca a questão ecológica simplesmente como uma questão... Não vamos exagerar, né, gente? Não vamos destruir a Amazônia, não vamos... Né? Mas assim, a ecologia não entra como uma estrutura, né, para pensar. Segue sendo aquele projeto do welfare state não realizado, né? O projeto do estado de bem-estar social que não foi feito, mas que tem que ser feito, né? Ou da passagem socialista ao comunismo, né? Por meio de um estado forte, né? Que seja promotor de políticas de redução de desigualdade, uma política industrial forte. Então, acho que o primeiro ponto seria reconhecer que existem duas esquerdas, né? Isso para mim é bem importante, sabe? Reconhecer que nós não somos um. Eu acho que isso é relevante, porque daí tu consegue conversar sobre uma aliança, né? Eu acho que o momento que tu começa a conversar com uma aliança é o momento que tu reconhece que o outro não é só uma espécie de versão inacabada de ti mesmo, né? Eu acho que tu pode até, sabe, quem sabe a gente não pode montar uma aliança, sei lá, ibero-americana, vamos dizer, né, entre as esquerdas latino-americanas e a esquerda portuguesa da Geringonça e a esquerda espanhola do Podemos com o Partido Socialista, desde que eles saibam que nós não somos uma Europa incompleta, né? Desde que eles saibam de que nós queremos ter um outro projeto que não é a mera repetição do projeto europeu, que nós não somos só seres em falta, que seremos iluminados, né, não pelos colonizadores, mas pelos, né, bem intencionados, né, promotores da emancipação, né? Então, eu acho que a primeira coisa é se reconhecer dividido, né, e daí se pode negociar. Porque eu acho que, para mim, o grande óbice nessa história toda, de 2010 para cá, talvez antes, 2008, quando começa o entusiasmo do lulismo com os projetos mais desenvolvimentistas, começa a narrativa do Brasil maior, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? grande salto para frente do Brasil, BRICS, ator da geopolítica mundial, Obama diz que o Lula é o cara, né? E aí depois a Dilma ainda aprofunda, né, esse projeto desenvolvimentista de uma maneira mais estruturada. Eu acho que o grande problema é que não há um debate. Não há um debate. Há uma máquina, um trator que passa por cima das outras posições e aí com isso não se negocia,
né? Não se consegue negociar, não se conseguiu negociar Belo Monte, imagina, que é uma coisa absurda, né? Um ecocídio que aconteceu, né? Em nome de um valor energético pífio, com as populações indígenas, ribeirinhas, com os militantes ambientalistas, né? Entre outras coisas. Alguém quer falar? Tem um microfone vazando aqui. Não? Eu acho que é o microfone do Paulo, estava aberto. Valeu, Paulo, obrigado. Não, tranquilo, eu posso parar. Eu engrenei aqui, comecei a falar, né? Mas é só se quiserem intercalar também, né, comentários ou contra-argumentos enquanto eu falo, não tem problema nenhum, tá? Não tenho monopólio da palavra. Mas é isso, eu acho que para começo de conversa, para se montar uma aliança cosmopolítica, a primeira coisa é se reconhecer mais que um. E aí, sim, aí os termos vão ter que ser negociados. E vai ser uma negociação dura, né? Vai ser uma negociação difícil. Porque essa esquerda humanista, a qual tu fala, né? Ela tende a enxergar com muito ceticismo a esquerda